É, assim, acho que já era esperado esse atraso, assim, até porque o Botafogo marcou para essa semana a avaliação, a apreciação com o Conselho Deliberativo e também com os sócios, mas certamente dá uma atrasada no planejamento para o futebol, né? Porque o Botafogo tem anunciado contratações de baixa repercussão, né? Jogadores ou que estão livres no mercado ou que saem muito barato para o Botafogo, justamente porque esse aporte financeiro que entra no primeiro trimestre é fundamental para o Botafogo definir quanto vai poder gastar nessa temporada. Então, não anunciou nenhum reforço ainda de peso, não vai anunciar algo que tenha a mão do Textor assim tão diretamente, porque ainda tem esse período de transição, mas a gente sabe que o Botafogo tem muitas dívidas que giram em torno de R$ 1 bilhão, por exemplo, então precisa desse dinheiro em caixa para começar a contratar para 2022. Ele E o homem já falou por aí, né? Falou Na ontem, entrevista. deu uma entrevista exclusiva muito legal para o pessoal do GE e para a Globo também, né? Rafael De Angeli, o Taiwan Leiras, enfim, foi o pessoal todo lá entrevistar o gringo, que virou a sensação. Não sei se vocês viram, sexta devem ter falado sobre isso, sobre o cara também que foi dar dos R$ 20 para o R$ 20, né? bilionário, né? Sim. Muito bom, muito Toma aqui bom. os seus R$ 20. É, Cara, mas tu sabe que eu fui me aprofundar aí na história do Textor e eu ah, gostei muito, achei ele muito diferente. Eu achei ele chegando. Você vê aquela imagem dele chegando, né? Um gringo chegando no meio da galera do Botafogo e tal, e dando aquele tchauzinho, meio perdido, assim, um tiozinho assim. Mas eu fui ler a história do Textor, eu não sabia. Tipo, ele era competidor, skatista profissional, assim, disputava com o Rodney Miller em freestyle. Era, tipo, e aí virou um investidor foda, uma baita de uma história interessante. Parece ser um cara muito com a visão muito voltada sempre para inovação e criatividade. Então acho que dá para esperar uma gestão bem interessante no Botafogo, mais interessante do que eu pensava quando eu comecei a ouvir falar em SAF, assim. é O pessoal das um grande personagem, né? Ele começou ali a juventude dele andando de skate, como tu mesmo falou, e aí ele teve uma lesão na cabeça. Pelo que eu li, assim, nos sites britânicos e americanos, não sei se foi muito grave ou não, mas a partir dessa lesão, ele focou na programação. No colégio, no início da faculdade, ele amou programação. E aí foi aí o primeiro contato que ele teve com tecnologia, tanto que as empresas dele são sempre ligadas à tecnologia. Ele tem uma empresa de streaming, por exemplo. Uhum. Então foi aí que começou a grande paixão dele, digamos assim, a partir dessa lesão que ele teve, e aí não pôde mais ser atleta, digamos assim, e aí começou a estudar programação, teve contato com a tecnologia, abriu uma empresa, e aí, como a gente estava falando, né, de ele ser um grande personagem, uma das coisas que ele fala abertamente, e eu adoro, não sei vocês, tá? Mas eu adoro gente que fala abertamente sobre os seus fracassos, porque sou Uhum. dessas que não fica só se jogando confete, assim. Ele falou que odeia dívidas, que odeia pegar dinheiro emprestado, porque ele já teve que demitir mais de 300 pessoas numa empresa dele que faliu. Então, é um cara que também, né, vê, pelo menos na minha avaliação, consegue ver o lado humano de tudo que está envolvido nas empresas dele, né? Tudo bem, foi um grande negócio que ele perdeu? Foi, mas ele destaca isso, né, que foi muito difícil para ele, que 300 pessoas ficaram sem emprego a partir desse negócio dele que não deu certo. Então, acho que vai ser um grande personagem para a gente explorar aí ao longo desse ano. Gostei muito. A gente já sabe, Renata, já se fala exatamente quanto dinheiro vai ser colocado no futebol na contratação nesse ano? Nesse ano, o que se espera é que 50 milhões de reais já entrem agora com essa assinatura, tá? Até as próximas semanas, o Pix está feito, digamos assim. Aí, Que piquezão, hein? eu acho que eles vão ter que Putz, aumentar o limite diário ali, que agora não pode mais de R$ 1.000 por dia, vão ter que é. aumentar. Não, e tem que conferir bem, assim, né? Imagina a mão de quem tá fazendo o É, Pix tremendo, assim, conferindo nome, CPF, letra por letra, né? Senão. Não, o meu celular nem cabe tanto zero assim que ele vai ter que botar.
Mas enfim, daí entra 50 milhões a curto prazo e até o fim do ano mais 50 milhões. Então a previsão até o fim do ano, 100 milhões de reais. Mas claro que o Botafogo não pode dedicar tudo isso ao futebol, porque parte desse contrato que o Botafogo tem que apresentar para o Textor, que é um acordo, né, é dedicar parte desse dinheiro para pagar dívidas. Não é o Textor chega a tudo assim, tá aqui os 400 milhões, agora as dívidas são todas minhas. Até porque a conta não fecha, né? Tem 1 bilhão de dívidas. Então, o Textor não abraça toda essa dívida em um primeiro momento. Então, o Botafogo tem que dizer, ó, Textor, olha aqui, ó, parte do dinheiro que tu vai me dar em tal período, eu vou pagar tais coisas. Aí, assim vai. E aí, tem uma previsão legal dentro da lei da SAF, né, que o Textor ele tem que passar 20% do dinheiro que entra em caixa para o Botafogo e 50% de lucros e dividendos. Então, vai passando esse dinheiro para o clube Botafogo pagar as suas contas de acordo com esse plano que eles vão apresentar. Então, para resumir, nesse primeiro momento, o Botafogo vai ter 50 milhões para se organizar para essa temporada. Mas daí entra tudo, né? Folha de pagamento. Eu acredito, sinceramente, que não vai ter grandes loucuras no sentido de contratações. O Botafogo apresentou 4 até agora, de pouca expressão, acredito que vai seguir nessa batida. Botafogo vive um momento de expectativa e esperança graças a esse cara aqui, ó, John Textor, investidor americano que deve comprar o futebol do clube e foi recebido ontem com carinho na chegada aqui no Rio. Não era a recepção para uma contratação de peso do Botafogo, e sim para alguém que pode ajudar a transformar esse sonho do torcedor em realidade. E agora com essa entrada de dinheiro, com um cara bom aí chegando, vai ser importantíssimo pra gente estar aí. O Botafogo merece isso. Esse cara bom é o John Textor, investidor americano que pretende comprar 90% da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Botafogo. John Textor é um empresário da área de mídia, que já é dono de parte do Crystal Palace, da primeira divisão da Inglaterra. Ele disse que gostaria de ter um clube tradicional, o interesse dele é ter um clube com torcida para fazer uma história no futebol brasileiro. Ele desembarcou e foi recebido por cerca de 100 alvinegros. Ele está entusiasmado com o calor da torcida, com a interação nas redes sociais e tem mostrado uma vontade de fazer um grande trabalho aqui no Botafogo. John Textor veio para o Rio de Janeiro para acertar os detalhes do acordo com o Botafogo. O Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral dos Sócios do clube precisam aprovar a proposta do investidor americano na próxima semana. A tendência é que tudo seja concluído em até 60 dias. Depois desse prazo e com acordo fechado, o empresário vai adiantar uma quantia de um total de 150 milhões de reais ao Botafogo para viabilizar a operação do clube no primeiro semestre de 2022. O investimento total será superior a 400 milhões de reais, o que traz a possibilidade de um alívio financeiro ao clube e permite ter pretensões maiores no retorno à Série A do Brasileirão. O provável dono do futebol do Botafogo pelos próximos 30 anos já está bem à vontade com o torcedor. Acho que a gente está vivendo um sonho. Colocar em tela o acordo de autorização, 167 votos. Contra a autorização, 3 votos. Abstenção em branco, 1. Com 97,66% dos votos, foi aprovada.
O Botafogo deu um passo histórico em 2022, quando o empresário americano John Textor assumiu o controle da Sociedade Anônima do Futebol Alvinegra. Além de absorver a dívida do clube associativo, Textor se comprometeu a investir no time carioca para alavancar o negócio. A promessa era ambiciosa: transformar o Glorioso em um clube de ponta, com gestão profissional e acesso a um ecossistema global de futebol. Por alguns anos, pareceu funcionar. O Botafogo conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, e a torcida viveu momentos de euforia raramente vistos em décadas. Textor não queria ser apenas dono de um clube. Seu plano era criar uma rede global de times, a Eagle Football Holdings, que incluía o Botafogo, o Lyon, o Crystal Palace, onde era sócio minoritário, e o RWDM Brussels, na Bélgica. O modelo parecia inovador. Jogadores poderiam se movimentar entre clubes da rede, valorizar, ser vendidos e gerar lucro dentro de um sistema fechado e integrado. No centro dessa engrenagem estava um conceito chamado Caixa Único, em que os recursos financeiros circulavam livremente entre os clubes, conforme a necessidade de cada um. Essa expansão, porém, foi financiada quase que inteiramente por empréstimos, mais de 500 milhões de dólares, com a Ares Management Corporation, um dos maiores fundos de investimento do mundo, como principal credora. O fundo exigiu cláusulas rigorosas. Caso Textor não cumprisse regras ou atrasasse pagamentos, poderia assumir o controle dos clubes, com garantias que incluíam participação no Crystal Palace, o estádio do Lyon e 90% da SAF do Botafogo. Era uma aposta enorme, e as fichas estavam todas na mesa. Em 2023, a Eagle Holdings entrou em inadimplência técnica, não por falta de dinheiro, mas por descumprimento de regras contratuais. Apesar de uma segunda chance de 12 meses para reorganizar as finanças, a holding não conseguiu reverter o cenário. Entre 2023 e 2025, a Eagle acumulou prejuízos de 25 milhões de euros, receitas caíram 100 milhões de euros e a dívida líquida subiu consideravelmente. A crise, que antes era sussurrada nos bastidores, começou a vazar para os jornais. A Ares tinha colocado 2 diretores no conselho da Eagle com poder de veto, funcionando como freios às decisões de Textor. Ao demiti-los, Textor violou acordos e desencadeou uma disputa legal. O fundo acionou cláusulas de proteção para assumir o controle da holding e afastar o empresário, que contestou a medida, dando início a um litígio internacional complexo. O que era uma parceria virou uma guerra jurídica com batalhas simultâneas em diferentes países. O ponto de ruptura foi a crise financeira do Lyon, que resultou no rebaixamento da equipe para a 2ª divisão da França em junho de 2025, decretado pelo DNCG, órgão regulador financeiro do futebol francês. Como parte da estratégia para reverter a situação, Textor foi afastado do comando do clube europeu. A partir daí, a relação entre o Botafogo e o Lyon, que antes era de colaboração dentro do grupo, transformou-se em confronto aberto. O Botafogo argumenta que a crise financeira foi provocada em grande parte por fatores internos da Eagle Football. Sobre o sistema de Caixa Único, a SAF Alvinegra afirma que realizou transferências que somam 146 milhões de euros para o Lyon e outros clubes do grupo entre março de 2024 e abril de 2025. Esses recursos não retornaram ao clube carioca. O dinheiro que havia saído do Rio de Janeiro para financiar o projeto europeu ficou retido no exterior, e o Botafogo acordou sem caixa para honrar nem mesmo a sua própria folha salarial. A SAF afirma que o cenário se agravou porque, após a mudança na governança da Eagle Football, as decisões deixaram de visar o benefício conjunto dos clubes e passaram a priorizar os interesses exclusivos dos credores. O grupo passou a tratar o Lyon como prioridade absoluta, com o objetivo de recuperar o time francês para valorizá-lo e possivelmente vendê-lo. O Botafogo, campeão da América, havia se tornado instrumento para salvar um clube europeu em colapso. A Justiça do Estado do Rio de Janeiro condenou o Lyon a pagar uma dívida de 21 milhões de euros ao Botafogo no prazo de 3 dias, representando a primeira decisão judicial favorável ao clube carioca no litígio contra o clube francês. Foi uma vitória simbólica, mas os valores totais reclamados eram muito maiores e a guerra jurídica estava longe do fim. Em 22 de abril de 2026, o Botafogo protocolou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o pedido de recuperação judicial. Com a medida cautelar preparatória aceita, o clube ganhou 60 dias operando como em um modelo de recuperação judicial, ficando protegido de execuções de dívidas de credores e bloqueios. Era uma tentativa de respirar, de ganhar tempo para reorganizar as contas antes que tudo desabasse.
A dívida do Botafogo é de aproximadamente 2,6 bilhões. Segundo o balanço de dezembro de 2025, a SAF acumulou prejuízos líquidos sucessivos nos últimos 3 exercícios e apresenta um patrimônio líquido negativo de 427 milhões de euros, indicando que suas dívidas são amplamente maiores que seus ativos. O clube que havia erguido troféus continentais estava na prática insolvente. A SAF pediu também a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário, a Eagle Bitco, gerida pela empresa Cork Gully, acusando-a de usar sua posição para obstruir a chegada de novo capital ao clube. Textor, por sua vez, tentava injetar 125 milhões de euros como financiamento emergencial para garantir a continuidade das operações, mas encontrava obstáculos a cada passo. Em decisão proferida pelo Tribunal Arbitral da FGV, Textor foi afastado do comando da SAF do Botafogo. Entre os argumentos por trás do afastamento estava justamente o pedido de recuperação judicial protocolado pelo clube. A Câmara de Arbitragem entendeu que as medidas adotadas por Textor têm o poder de causar danos irreparáveis aos acionistas e a toda a comunidade de torcedores do Botafogo. O homem que havia prometido um novo ciclo vencedor saía pela porta dos fundos, cercado de processos. Para a SAF, o problema é de falta de caixa no curto prazo, e não de falta de viabilidade. O clube afirma que gera receita, tem ativos valiosos e pode se sustentar, desde que consiga reorganizar suas dívidas. O que está em disputa, portanto, não é apenas um balanço financeiro, é uma luta sobre quem decide o futuro do Botafogo, e se os que estão no controle estão de fato agindo a favor do clube ou contra ele.